20 anos agora, eu faço 22 agora em março. Eu sou do Rio, eu sou do Meia, no Rio. Como é que fala? Nasci e fui criada ali no Meia. Sim. E eu tô no Canadá desde 2017. Então, acho que faz uns 6 anos, eu não sou muito boa de matemática, mas acho que faz uns 6 anos, mais ou menos. Você se mudou para estudar ou você se mudou por outra razão? Eu me mudei para estudar. Na verdade, eu vim para cá para fazer um programa de high school. E a ideia era só eu ficar um ano, na verdade, eu não ia ficar mais que isso. Então, eu faria o meu ano, voltaria para o Brasil, faria ENEM, etc. Provavelmente iria para uma faculdade no Brasil. Mas eu fiquei o meu ano aqui do intercâmbio. E aí, chegou no final do ano, estava na hora de voltar para casa. Eu falei, cara, eu vou voltar. Faz um ano que eu não faço, assim, nenhuma aula de física, química, geografia. Porque as aulas que a gente tinha aqui no ensino médio canadense eram muito diferentes. Então, eu falei, cara, eu vou ficar mais um ano. E aí eu pelo menos termino meu ensino médio aqui, depois eu volto pro Brasil, eu fico pra faculdade e me viro. E aí eu fiquei mais um ano, e aí depois desse ano eu me graduei, né, do ensino médio. Aí eu falei, por que não aplicar pra faculdade? Não é tão caro, tipo, aqui eu tô em Ontário agora, eu moro em Ottawa. E aqui, pra você aplicar pra 3 faculdades, você paga, eu acho que são $150 canadenses. Então eu falei, eu vou aplicar, assim, como quem não quer nada. Se eu passar por alguma coisa muito bom, a gente vê. Mas ainda pensando que eu talvez voltasse pro Brasil. E aí acabou que eu fui aceita na Universidade de Ottawa, que eu tô agora. E eu fui ver o programa de bolsas deles. Eles tinham um programa de bolsa de imersão francesa. Eu não falava nada de francês. Mas a diferença de preço era muito grande. Tipo, se eu estudasse como aluno internacional, estudando em inglês, eu pagaria, na época, eu acho que era $30 mil canadenses, que é muita grana. Anuais? Mas, anuais. Certo. Para 2 semestres, sem contar o semestre de verão. Tá. Mas se eu estudasse em francês, eu pagaria tuition canadense, como cidadã canadense. Então, seria $8 mil canadenses anuais. Certo. E você sabe dizer por quê? Por que tem essa diferença? Bom, assim, a Universidade de Ottawa é a maior universidade bilíngue do mundo. E aqui no Canadá, especificamente, tem um... Como eu posso dizer isso? Eles puxam muitas pessoas para falar francês, para trabalhar em francês, para aprender francês. Especificamente aqui em Ottawa, que é uma cidade de governo, a cidade é praticamente toda em língua. Assim. A maior parte dos dias eu escuto tanto inglês quanto francês. A cidade está entre a divisa de Quebec e de Ontário. Quebec sendo a província francesa, Ontário a província inglesa. Certo. Então, existe uma vontade muito grande. Quebec precisa de trabalhadores, precisa de gente. Então, eles tentam puxar isso, mas, na verdade, mesmo com tudo isso, só existem 2 programas assim no Canadá. Aqui, e se eu não me engano, na Universidade de Concórdia, que é em Quebec mesmo, em Montreal. É como um incentivo mesmo, então. E aí, Exato. você foi correr aprender francês. Como é que foi isso? Assim, foi o melhor e o pior ano da minha vida, sendo sincera. Eu me imagino. Porque, assim, eu tinha estudado um pouco de francês no Brasil, só que, assim, a minha rotina no Rio, eu acordava, ia pra escola, eu acho que eu acordava às 6 da manhã, um negócio assim, tinha que estar na escola às 6h30, ficava na escola até tarde, corria dali pro cursinho de inglês, corria do cursinho de inglês pro curso de francês. Então, a maior parte do tempo eu estava tão cansada que eu não aproveitava, assim, eu repetia no cursinho, assim. Sendo bem sincera, quando eu cheguei no Canadá eu não falava nada de francês, assim. Nada de nada. Então,
eu conversei com a minha família e eles falaram assim, Isabela, a gente consegue pagar um ano de faculdade com você em inglês, porque é muito caro. Porque você pensa, $30.000 canadenses mais custo de vida. É uma grana. Você consegue pagar um ano, talvez 2, mas depois disso você vai ter que voltar para o Brasil, porque não tem como continuar assim. Então, eu fui atrás, basicamente. Durante aquela época, eu procurei tudo que eu conseguia aqui na cidade para aprendizado de francês, etc. Então, na Universidade de Ottawa, eles têm o OUB, que é o Centro de Bilingualismo. Então, todo santo dia eles têm aulas de inglês e de francês de graça, durante o dia inteiro, em vários níveis diferentes. Aula só de conversação, não é aula de gramática. Eu acho que esse ano, ou ano passado, eles começaram a ter aula de gramática às terças-feiras. Mas quando eu estava aprendendo, era só aula de conversação. Então, eu ia nessas aulas todo dia depois da aula. Eles não tinham professores no centro, mas eles tinham uns livros de gramática francesa, que era o Grammaire Progressive de Français, que é um livrinho azul, tem uma coleção enorme deles, mas eu terminei o livro intermediário e avançado, assim, eu fiz todos os exercícios, ouvi todos os áudios, e assim, francamente, isso e tentando sair, falar com as pessoas em francês quando eu conseguia. Eu usei muito o HelloTalk, que é um aplicativo de celular também, para conseguir conversar com as pessoas de uma forma mais prática, assim, sem ser aquelas conversas dia a dia, tipo, eu posso ter um cappuccino, sei lá. Mas foi bizarro, porque eu saía da aula todo dia e corria para aprender francês até que eles fechassem. Tipo, eu ficava até às 7, 8 horas da noite ali, só no francês. Nos destinos de estudo como Canadá, quando você é um estudante estrangeiro, você costuma pagar um preço mais caro de tuition fee, certo? E aí, no caso da sua universidade, ela permitia que o estudante internacional pagasse como nativo desde que ele estudasse um curso em francês, certo? E aí, a minha dúvida é, você correu para aprender o francês, mas já cursando. Durante o processo seletivo, você precisou comprovar a sua proficiência de alguma forma ou você teve liberdade de ser admitida com tudo que você tinha de requisitos acadêmicos para depois adquirir a proficiência no francês? Foi assim que aconteceu? Eu não entendi muito bem. Não, sem problema. Então, para ser, como fala, admitida no sistema de imersão francesa, eu precisei fazer uma prova, acho que durou umas 2 horas e meia, etc. Foi só no computador, e aí é aquela prova bem generalizada. Então, você fala, você tem uma prova de compreensão de áudio, você tem compreensão oral, compreensão escrita, tem uma parte de escrita também. Assim, não é uma prova muito difícil. Você tendo, eu acho que eles pedem um nível B1, B2, daquele nível europeu, etc. O quadro europeu. Isso. Você consegue, então, entrar com um nível intermediário bom. E, assim, eles são bem, acho que diligentes é a palavra. Se você tiver uma dificuldade muito grande, eles diriam para você entrar num curso específico sobre aquilo. Então, se eu tivesse uma dificuldade com escrita em francês, eu poderia entrar num curso específico para melhorar a minha escrita. E também vale comentar que esse programa que eu estou, da Imersão Francesa, na Universidade de Ottawa, eu não preciso tomar todas as minhas aulas em francês. São só 3 das minhas 5 aulas em francês por semestre. E nessas 3 aulas, a aula, com certeza, toda em francês, conversação, etc. Mas a escrita, eu posso escrever as minhas provas, meus trabalhos em inglês, sem problema. É bem flexível. Bastante, bastante. E qual é o seu curso? O que você está estudando? Eu estou estudando Desenvolvimento Internacional e Globalização. E eu tenho um minor em espanhol pela universidade.
Então já é uma poliglota. Eu acabei aprendendo espanhol também enquanto eu estava aqui, então eu falo português, francês, espanhol e inglês também. Estou aprendendo italiano agora. Além desse desconto, dessa tuition fee como nativa, você também conseguiu algum tipo de bolsa de estudo? Ou você sabe dizer se a universidade tem um programa de bolsa de estudos para estrangeiros? Bolsa aqui no Canadá é uma história mais complicada. Sempre que eu falo com uns amigos meus que acabaram nos Estados Unidos, etc., eles conseguem bolsas bem melhores, bem maiores. Aqui no Canadá, assim, você consegue algumas bolsas. Quando eu estava nesse um ano que eu fiz de estudo inglês, eu consegui uma bolsa, desculpa, eu consegui 2 bolsas pela universidade, uma por mérito acadêmico e uma por como eu falo, uma outra bolsa de admissão, porque caramba, uma bolsa de admissão porque as minhas notas eram altas quando eu apliquei. Então, basicamente, uma pelas minhas notas terem sido altas no médio e uma pelas minhas notas terem sido altas durante o meu primeiro semestre. Então, se eu não me engano, foram mais ou menos 1.250, $1.500 cada bolsa, então 3.000, 2.500 por aí, por semestre. E aí você precisou se candidatar a essas bolsas ou elas foram bolsas automáticas de admissão? Você foi considerado automaticamente? Essas são automáticas. A universidade também tem bolsas que você pode aplicar. E aí a aplicação acontece pelo ano. Que eu me lembro agora, tem uma bolsa que eu estou aplicando também esse ano, de um padre, se eu não me engano, que estuda na Universidade de Ottawa também, que é uma bolsa de $5.000 e cobriria a maior parte da tuition, mas eu acho que eles só dão 4 bolsas por ano. E é aberto para todo mundo, então é mais complicado. Mas na universidade mesmo, a associação estudantil, eles dão várias bolsas menores, assim, ao redor do ano. Então, eles dão uma bolsa acho que é de 500 a $1.000 para alimentação, dão uma bolsa de $1.000 para se você tiver uma história de dificuldade familiar. E as associações estudantis também dão bolsa. Então, por exemplo, na minha associação de desenvolvimento nacional, eles têm uma bolsa de $1.000, eles dão 4 ou 5 bolsas por ano para estudantes que eles chamam de BIPOC, que são os alunos Black, Indigenous, People of Color. Então, a gente, como latino-americano, se enquadraria nisso. Tem esse movimento de associações e clubes estudantis na universidade? Você participa de algum? Sim, bastante, inclusive. Todos os programas têm associação estudantil particular deles próprios. Esse ano eu estou trabalhando como VP Equity da minha associação de desenvolvimento internacional. Não uma posição paga, mas uma posição de voluntariado, faço ela por um ano. Mas a universidade tem vários clubes, assim, tem clube de simulação da ONU, tem um clube de, esqueci o nome agora, mas para mexer com abelha, tem um clube que cuida como é que fala, das plantas da universidade, tem um clube que eu gosto bastante, chama Republic of Delicious, tipo, República do Delicioso, e eles se juntam toda terça-feira e eles coletam comidas que vão estragar de supermercados próximos, etc. E eles fazem um almoço de graça para todos os estudantes. Então, quem aparecer ali tanto ajuda a cozinhar, tanto come depois. Bem maneiro. Eles publicam um livro de receitas todo ano. Ai, que legal! Muito maneiro. Esse movimento social estudantil em universidades como Canadá, Estados Unidos é muito legal, né? É uma vida além da sala de aula, né? Com certeza. Eu acho que, assim, ajuda muito a desenvolver a cidadania mesmo, né? Porque você não se vê só como um estudante da universidade, você vê como um cidadão, parte da comunidade, uma pessoa que pode fazer uma diferença, pode
pessoas que estão ao seu redor, né? Então, assim, no Brasil eu nunca vi isso tão de perto, mas aqui no Canadá é quase, assim, obrigatório que você faça algum tipo de voluntariado. Não para entrar na universidade, mas só socialmente, assim, tipo, todo mundo faz, todo mundo. Então, você sempre conversa com alguém e a pessoa, não, porque eu vou fazer meu voluntariado no centro de pessoas desalojadas, fazer um voluntariado com crianças órfãs, sei lá, limpeza de rua, assim, é muito comum. E é muito legal, assim, né? Como que você encontrou acomodação? Eu sei que atualmente alguns países como Austrália, Canadá, Irlanda, que recebem muitos estudantes internacionais, estão com uma crise de acomodação. Tá difícil de achar lugar para morar. Sim. Você percebe esse movimento aí? Você tem algum... Foi fácil encontrar acomodação todos esses anos? Como que é a sua relação com isso? Eu sempre tive sorte para achar apartamentos, pessoalmente, mas a sorte também vem com o cuidado. Então, eu geralmente procuro apartamento, começo a procurar uns 2 meses antes de me mudar, assim, todo dia, geralmente de manhã, passando a dica. Mas aqui no Canadá a gente usa muito ou o Facebook Marketplace, ou o Kijiji, ou aqueles grupos no Facebook mesmo de alunos de off-campus housing. E tem várias acomodações que você consegue achar ali. Assim, você consegue perceber um momento de preço bem grande, recentemente. Mas também tem que pensar que todos os lugares que você vê, você consegue discutir o preço com o dono. Então, por exemplo, eu estou morando agora no centro de Ottawa, com uma roommate, que desses 6 anos que eu moro no Canadá, é a primeira vez que isso acontece. Porque geralmente eu moro com, assim, com 4 para cima. Assim. Geralmente é complicado isso, né? Morar com 6 pessoas dentro de uma casa, mesmo com 2, 3 banheiros, espaço limitado. Mas dessa vez eu consegui achar esse lugar no centro. Eu estou pagando, no total, 750 dólares canadenses por mês. E a gente conseguiu um desconto de $200 no aluguel, porque a gente tira o lixo. Porque a pessoa que morava no apartamento de baixo não tirava. Então o dono do apartamento estava sendo multado pela cidade. Ele falou: se vocês tirarem, eu dou desconto. A gente falou: sem problema, a gente faria isso de qualquer forma. Mas é isso, assim, você tem que saber negociar, você tem que conseguir, tem que assim, ter cuidado procurando, mas também estar aberto, ter esse jogo de cintura para conseguir achar um lugar mais barato. E sem ser isso, talvez morar num lugar mais longe. Então, quando eu me mudei para Ottawa pela primeira vez, eu morava em Vanier, que é um bairro de novos imigrantes, etc. Eu morava numa casa com 3 outras pessoas, mas eu pagava $450 canadenses de aluguel, tudo incluso. O quarto já veio com, como eu falo, com todo a cama, armário, Mobiliado. etc. Mobiliado, obrigada. O quarto já veio todo mobiliado, mas o preço era muito mais baixo, porque era 20, 25 minutos da universidade. E assim, de um bairro pior, etc. Sim. A universidade, ela tem acomodações dentro do campus? Você chegou a morar em algum momento na universidade? Então, tem. Tem várias acomodações, inclusive, de tipos diferentes, etc., para pessoas com, como é que fala? Com prioridades diferentes. Eu não cheguei a morar na acomodação do campus, pessoalmente, porque eu sempre achei muito caro. Por exemplo, o preço mais barato, eu acho que era $1.000 de aluguel, mais o plano alimentar, que é obrigatório. Sim, se eu consigo achar um lugar mais caro que eu conseguiria morar, isso morando com outras pessoas também. Tipo, com $1.200 eu consigo achar um apartamento, um estúdio, morar sozinha aqui,
E eu não preciso pagar plano de alimentar, posso comprar minhas comidas no supermercado normalmente. Isso sai muito mais em conta. Mas, mesmo dizendo tudo isso, eu tenho uma amiga que também é brasileira, inclusive, que ela morou lá por um ano, numa das acomodações, e ela gostou bastante, assim, fez amizade, você acaba conhecendo umas pessoas mais próximo do campus, etc. Mas, pessoalmente, eu não teria capital para isso. Como que foi para você a adaptação ao ensino superior do Canadá? Não sei, imagino que talvez ter feito o ensino médio aí já te dá um conhecimento, pelo menos, da cultura, de como os canadenses estudam, como é a cultura dentro de sala de aula, mais ou menos. Mas como que foi para você estudar numa universidade, uma graduação numa universidade no Canadá, assim, em questão de desafios, em questão de coisas que você acha que são vantagens? Uhum. Então, como você disse, estudar no ensino médio aqui me ajudou muito em relação a saber o que os professores estariam procurando, as formas de comunicar mais profissionalmente. Acho que no Brasil a gente tem uma cultura muito grande da informalidade, especialmente no Rio. Não vou dizer no Brasil inteiro, mas no Rio eu acho que a gente é muito informal. O que acaba dificultando muito, assim, tipo, chegando aqui eu tive, não dificuldade, mas era mais complicado para mim me comunicar com os professores, porque no Rio eu chamava meus professores por apelido, e era aquela coisa mais amigo, assim, mais amigável. Aqui era Mister Não sei das quantas, tipo, você tem que ter um respeito maior pela figura do professor. Mas, uma história meio tosca. Mas no meu primeiro dia de aula, na universidade, eu cheguei com a minha mochilinha, etc. Era uma aula de linguística. Cheguei na aula super animada, etc. O professor era brasileiro, Gustavo Lopes. Cheguei lá, assim, a universidade no Canadá, a universidade de Ottawa também tem vários professores brasileiros. Mas eu cheguei lá, comecei a falar com ele, falei, Gustavo, não sei o que, prazer, sou do Rio, ele, sou de Brasília. A gente foi de papo um tempão, terminou a aula, ele me levou até a minha próxima aula, que eu tô perdida também. Aí terminou, ele me deu um abraço, eu abracei ele, a gente, assim, trocou contato, etc. Então essa foi a minha primeira impressão com um brasileiro, completamente errada. Eu cheguei na minha segunda aula, era uma aula de antropologia. E, assim, um professor muito mais sério, mas eu falei, se foi com um, vai ser com outro também, né? Nem pensei direito. Então terminou a aula, se fez aquela linha, aquela fila, né, para falar com o professor. E todo mundo falando com ele, falando, oi, eu sou não sei quem, esse é meu interesse de pesquisa, papapá. Chegou a minha vez, eu fui dar um abraço no cara, ele, eu não acho que isso seja adequado. Caramba. Nossa. Horrível, 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 horrível. Mas assim, mas isso também vai de área em área, eu acho que vale comentar isso também. Eu tenho amigos que fazem TI, essas coisas, e essas áreas geralmente são bem mais informais, mas pessoalmente para desenvolvimento internacional, que é um RI daqui, né? Assim, eu tenho que assinar o e-mail certinho, tenho que escrever o e-mail com um palavreado bem formal, respeitável, etc. E em sala de aula, como é que é assim, o contato entre os alunos, a dinâmica em sala de aula? Você sente alguma diferença assim, digna de nota? Cara, eu acho que o maior ponto é que o Brasil tem muito trabalho em grupo. Assim, muito, muito trabalho em grupo. Sempre que eu falo com meus amigos que ficaram no Brasil, todos eles estão fazendo alguma coisa de trabalho em grupo, como é que fala? Assim, trabalhar em conjunto para fazer alguma coisa. Aqui depende da sua graduação, mas geralmente isso não acontece tanto, especialmente nas aulas de inglês. Nas aulas de francês tem um pouco mais, mas mesmo assim, muito pouco. Eu acho que
assim, a gente tem muito mais essa ideia de comunidade no Brasil. Aqui no Canadá, também na Universidade de Ottawa, como uma universidade do centro, tem muita gente que mora fora do campus, acaba que termina a aula e as pessoas saem e vão para casa, ou então vão fazer alguma coisa com os amigos delas, próprios, assim. A gente fala que não, assim, por mais que existam clubes, etc., as pessoas se conheçam por isso, a comunidade da Universidade de Ottawa em si própria não é tão definida. Eu acho que existe muito mais isso no Brasil, talvez outras universidades aqui dentro, eu também não conheço tanto. Mas, assim, assim, nada pra assustar ninguém. Você consegue fazer amizades, etc. Mas... É importante dizer isso. Mas, assim, e na questão específica dos estudos, é difícil? É possível? O que você diria? Assim? Possível em relação a quê? Em relação à carga de estudos, em relação a trabalhos, em relação a provas, em relação às disciplinas que você tem no seu curso, a parte mesmo acadêmica, assim, quão exigente é o curso? Com certeza. Assim, você aqui, você constrói, de novo, eu não tenho nem noção de como funciona a faculdade no Brasil. Mas aqui você constrói a sua própria, seu próprio horário. Então você escolhe as aulas que você quer, se você quiser escolher uma aula diferente, você pode escolher. Então, em questão de carga horária, se você quiser só ter aula segunda e terça, você pode ter aula só segunda e terça. Depende de como você montar também, das suas escolhas, etc. Mas tudo é possível. Eu, esse semestre, estou fazendo 6 aulas. E nos últimos alguns semestres eu fiz 6 aulas também. Porque 5 aulas é bastante coisa, não vou mentir. Mas eu acho que você organizou o seu tempo, você... como é que fala? Assim, você não deixando as coisas sempre para a última hora. Assim, eu faço de vez em quando também, sou um ser humano. Mas com um pouco de organização você consegue aguentar a carga bem. Geralmente aqui as aulas, pelo menos no meu programa, vão ter 2 trabalhos grandes, uma prova de meio período e uma prova final. E aí vale nota de participação da aula. E às vezes você tem alguma, como é que fala? Alguma nota de um trabalho extra, algum de um trabalho semanal, às vezes, que eles pedem. Mas fora isso, assim, você precisa ir para aula. E é isso. Então, assim, você contando que uma aula vai ter 1h30, 2 vezes por semana, assim, toma bastante do seu tempo, mas você se organizando bem, é possível. A universidade também, acho importante comentar, a universidade também oferece aulas de organização de tempo, aulas de como tomar nota, tanto em inglês como em francês. Então, tem muito suporte. Assim, muito, muito, muito suporte. O seu curso tem algum módulo prático? Tem algum módulo de trabalho? Ah, boa pergunta. Então, aqui no Canadá, a gente tem o que se chama o co-op, que você faz estágios e eles são parte do seu currículo e também estão no seu diploma final. Então, basicamente, você alterna. Então, você trabalha, estuda, trabalha, estuda, trabalha, estuda. Então, por exemplo, o semestre passado eu estava trabalhando e esse semestre eu estou estudando. E aí, semestre que vem, eu vou estar estagiando de novo. E aí, eu trabalho de período completo. Não sei se esse é o termo correto. Estou fazendo uma tradução literal. Acho que integralmente. Integral, isso. Então, eu trabalho integralmente. E aí, quando eu volto às aulas, eu também estudo integralmente. E assim, fazendo isso, você consegue ter esses estágios que são parte do seu currículo, que tem uma relação com o trabalho que você quer fazer, com a carreira que você quer seguir. Então, você consegue essa experiência mais prática. E, assim, também vale comentar que são bem pagos. Então, vale... Porque, assim, eu tenho alguns amigos que fazem estágio no Brasil e sempre reclamam que o estágio é mal pago, etc. Aqui, você vai receber, assim, significativamente acima do salário mínimo.
Então, sei lá, o salário mínimo aqui é por hora, então o cálculo é um pouco mais complicado. Mas você ganharia $15 por hora aqui, o salário mínimo. Dá mais ou menos $2.500 por mês, trabalhando 40 horas, eu acho. Mas isso o salário mínimo seria $15 por hora. Pelo POP, você consegue achar um salário maior. Então, assim, eu já vi 20, 25, até, assim, como eu falo, salários maiores até do que isso. Varia. Se você conseguir um trabalho na universidade, como estágio, você vai ganhar um pouco mais, porque eles não pagam tão bem. Mas também você ganha mais enquanto você vai fazer os seus POPs. Então, você ganha mais no seu segundo do que você ganha no seu primeiro, você ganha mais no seu terceiro do que seria no seu segundo e no seu primeiro. Pela experiência, etc. O COP é um programa bem específico do Canadá, que é que nem você falou, vai intercalando um período, semestre de aulas e outro período só trabalhando, né? Você não estuda nesse período. E esse período que você passa trabalhando numa vaga remunerada conta crédito para o curso. Então, é como se você estivesse ainda no seu curso, mas é um módulo de trabalho, certo? Exato, exato. Cada semestre de que você está trabalhando é uma vaga diferente? É uma experiência diferente? É isso? Exatamente, exato. Então, assim, se você gostar de um trabalho, você pode sempre voltar. Mas o que as pessoas geralmente fazem é conseguir um trabalho como é que fala? No serviço público, conseguir um trabalho numa vaga privada e, às vezes, numa ONG, alguma coisa diferente, para você também ter uma noção de como funciona o sistema, os diferentes modos de trabalho. E, assim, vale comentar que, como estudante nacional, a gente não é privilegiado. Então, nós não somos a primeira opção de ninguém. Isso vai de cara. Mas isso não quer dizer que é possível. Eu conheço várias pessoas que são multinacionais também, que trabalham pela Global Affairs Canada, que é o Ministério de Relações Exteriores aqui. Então, assim, tem muito trabalho, muito trabalho. Ainda mais aqui em Ottawa, eu sempre falo isso com os meus amigos, tipo, assim, se você quer trabalhar com ciência política, se você quer trabalhar com uma coisa mais do governo, não tem por que você ir para um lugar que não tenha isso em geral, né? Então, assim, eu não teria por que ficar em Halifax ou Calgary ou no Brasil. Eu não teria por que ir pro Pará, ir para Espírito Santo. Se eu quisesse trabalhar com o governo, eu tenho que ir para Brasília, eu tenho que ir para Ottawa, que é onde o governo está, onde vai A achar capital, é verdade. Exato. E a universidade ajuda a encontrar esses empregos? Ajuda bastante, inclusive. Eles têm 2 plataformas de achar emprego, que é o Index e o Navigator. E aí, por eles, você entra todo dia, preferência cedo, e você acha novas postagens de trabalho que eles colocam. Então, tem de tudo, assim. Tem desde a Tesla até um trabalho para uma empresa de seguro. Se você... E, assim, é dividido em relação a curso. Mas, por exemplo, eu tenho muito interesse em comunicação. Se eu quiser achar um trabalho de comunicação, eu tenho como incluir nessa lista de trabalhos que me são mostrados os trabalhos de comunicação. E, assim, eu consigo aplicar para eles também e estou considerada. Se eles gostarem do meu currículo, gostarem de mim, não tem porquê. Como que foram suas experiências de trabalho aí, por enquanto? Foram positivas? Muito boas. Assim, o meu primeiro co-op eu trabalhei nesse Tech Fairy que eu falei antes, com essa senhora que trabalhou 30 anos no Silicon Valley, e eu acabei até ficando amiga dela. Eu acabei ajudando ela a montar o programa, etc. Aprendi a usar o Excel, que eu não fazia a menor ideia, e a Superútil sempre volta a questão do Excel. E o meu segundo co-op eu trabalhei no Growth Program, que é o programa alimentar da ONU, com segurança alimentar, que é um tema que eu sou super interessada.
sempre quis fazer mais pesquisa, etc. Mas eu fiz um período lá, assim, amei. Fui, assim, não fui super bem paga nisso. Fui um pouco menos paga, para dizer o mínimo. Mas, geralmente, os estágios da ONU não são pagos em geral. Mas eu consegui esse estágio, que na verdade era um estágio de mestrado. Mas eles gostaram do meu currículo, me chamaram, e eu consegui ser paga como se eu tivesse mestrado. Foi, assim, uma experiência sensacional. E, de novo, eu achei isso só pelo site da universidade. Nossa, muito bom esse serviço. Pô, Além de tudo, ajuda muito a se manter durante os estudos, né? E você se forma com exato. experiência já e vários contatos, né, profissionais. Exato, sim. Eu conheço, de novo, várias pessoas que estudam aqui, que também são multinacionais, que conseguem trabalhar e pagar os estudos. Assim, você consegue, assim, não vou falar que é fácil, mas você conseguindo achar trabalhos que pagam mais, etc., você consegue se sustentar bem, assim. Com um salário mínimo aqui no Canadá, você consegue pagar o seu custo de vida, pagar uma parte boa da faculdade. Assim, não vou dizer que você tem dinheiro sobrando para fazer várias coisas, mas as coisas aqui também são baratas. Então, por exemplo, Montreal é aqui do lado, é uma cidade maior. Para ir para Montreal de carro, fazer rideshare, tipo BlaBlaCar, etc., 20 euros. Euros, caramba, desculpa. 20 dólares 20 dólares. canadenses. 20 Uhum. dólares canadenses. Então, pô, assim, ida e volta vai sair 40 dólares. Uhum. Você tem como ir pra lá, assim, guardar um dinheiro pra lá, curtir um final de semana, alguma coisa. Assim, ficar na casa de um amigo. É possível. Quando você se forma, tem uma ideia mais ou menos? Essa é uma pergunta horrível. Ah! Porque, assim, te explicar. Eu comecei estudando, fazendo antropologia. E aí eu mudei para esse programa que eu tô agora. E depois disso, eu também entrei no programa de co-op. Então, não sei. A dinâmica do co-op, ela é em todos os cursos ou só em alguns cursos específicos da sua universidade? Assim, a maioria dos cursos tem co-op. Tem alguns Tem. cursos muito específicos que não tem. Então, por exemplo, que eu me lembre agora, psicologia não tem, porque psicologia aqui você precisa de mestrado, doutorado, etc. Tá. Eu acho que biomédica não tem também. Entendi. Depende Mas a da maior área. parte depende da área, depende da área. Mas assim, a maior parte das universidades aqui no Canadá tem co-op e a maior parte dos cursos tem co-op. Mas, de qualquer forma, a universidade publica uma lista corrida de todos os cursos que tem, notando os cursos que não tem, etc. E, assim, a menos que seja uma coisa muito específica, tipo, por exemplo, psicologia, se você não quiser ir para biomédica especificamente, tem como achar um outro programa dentro da área de ciência, de STEM, que tenha um co-op que você consiga fazer. Certo. E a razão para eu ter te perguntado sobre a graduação é, tipo, se você já tem alguma ideia, talvez seja outra pergunta horrível, me desculpa. Mas se você já tem alguma ideia o que você gostaria para depois da universidade, se você faria um mestrado, se você ficaria para trabalhar, você tem algum plano? Então, essa pergunta eu tenho duas respostas. Não é tão ruim. Mas, nesse momento, eu tô entre quando eu me formar e ir direto para o mestrado. E aí, eu não faria mestrado aqui no Canadá, porque o mestrado sairia bem mais caro. E como, assim, mesmo com a imersão francesa, sairia mais caro. E eu gostaria de ir para uma universidade de mais renome, porque mestrado sempre bom. Então, eu só conseguiria fazer isso depois de ter uma cidadania canadense. Então, para mestrado, eu provavelmente iria para a França, porque agora, nisso tudo, tendo aprendido francês, tendo essa experiência com o francês,
vamos aplicar para um mestrado na França. E a França também é um lugar que eu consigo fazer uma graduação Master, eu acho que é 170 euros por ano, e mestrado 270 euros por ano. Então, assim, é muito em conta, assim, é absurdo. E eles têm várias bolsas também de ajudar a vida. Eu tenho uma amiga que está lá agora, ela conseguiu uma bolsa para ajudar a pagar o aluguel dela, que é muito maneiro. Bem mais acessível. Bem mais acessível. E com o francês também, né? Que é uma coisa que a gente está sempre tentando melhorar, ter uma experiência com. Mas, então, ou fazer esse mestrado na França, ou ficar aqui no Canadá e trabalhar, porque o Canadá recentemente também colocou um novo pathway para a cidadania, tem um caminho para a cidadania. Então, você se graduando no Canadá, você conseguiria aplicar para residência permanente, se você conseguir esse trabalho. Então, eu não sei se eles mantiveram o programa em inglês, mas como é que fala? Eles estão falando que eles provavelmente vão manter o programa em francês. Porque, de novo, eles querem mais gente que fale francês aqui. E aí, o programa, com isso, eu conseguiria arrumar um trabalho, aplicar para residência permanente logo depois da faculdade, trabalhar para o governo, uma ONG, alguma coisa assim. E depois de, acho que 3 anos, mais ou menos, deu uma travada. Depois de 3 anos, mais ou menos, eu conseguiria a cidadania. Sim. Sim, inclusive o Canadá quer receber mais de 1 milhão de novos habitantes, né, em 3 anos. Então, realmente, acho que você conseguindo se formar no país já é um passo a mais para você conseguir a residência, né? Isso é muito... Com certeza. Outra Ajuda vantagem. muito, muito, muito. O que você diria para alguns brasileiros, para os brasileiros que consideram estudar no Canadá? Você recomenda o país como destino de estudo? E que dicas você poderia dar, qualquer coisa, a partir da sua experiência, que ajude nesse movimento de ir para aí estudar? Com certeza. Eu super indicaria o Canadá, francamente. Eu acho que foi uma decisão muito... Assim, não foi uma decisão que eu tomei, como eu te contei, que foi super planejada, foi uma coisa que meio que aconteceu, mas conversando com outros estudantes brasileiros que foram para o estrangeiro, você escuta muitas histórias sobre como o país não ajuda, como o país às vezes não dá um suporte, não dá uma guia, e eu tive a experiência contrária, assim. O Canadá segurou minha mão todos os meus passos possíveis, assim, desde dar aula de como tomar nota na faculdade, assim, até aprender o francês em si próprio. Eles dão aula de educação financeira, dão aula de assim, tudo. A universidade tem um centro de mentorado que te ajuda a resolver questão de visto, fazer aplicação, assim, e também questão mais profissional, de carreira. Eles têm várias coisas de networking. Assim, eu acho que eu tô saindo do Canadá, ou pelo menos depois desses 6 anos, eu posso dizer que eu me sinto muito bem preparada. E muito mais do que várias pessoas vários outros lados da história que eu ouvi de outras pessoas que também saíram do Brasil. Então, assim, e assim, mesmo em relação aos Estados Unidos, eu acho que os Estados Unidos acaba sendo muito caro para muita gente, mesmo com as bolsas deles, o custo de vida é muito alto. Aqui, o custo de vida, não vou dizer que é baixo, mas é bem em conta. Tem muito brasileiro aqui em Natal, eu acho que 10 mil, se eu não me engano. Então a comunidade é grande. Várias pessoas que estão aqui há muito tempo também, que acabaram trabalhando para o governo, etc. E, assim, eu sou apaixonada por esse lugar, francamente. Eu não sei se eu me vejo morando aqui pro resto da minha vida, porque é frio. Eu ia te perguntar do frio. Pô, é muito frio. Dá para suportar o frio? Dá. Eu morei em Calgary por 3 anos, assim, no total. Calgary, a gente teve 2 semanas que fizeram menos 45.
Então você saía com Não. aquele casaquinho. Horrível, 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 horrível. Eu odeio frio. Eu odeio frio. Nossa, não tem nem como. É horrível. Mas assim, aqui você consegue sair, assim, eu tô com um casaco, assim, não um casaco leve, mas eu tô com um casaco, eu tô com uma bota e eu tô bem, assim, eu tô com uma camisa solta, assim, você também se acostuma com o tempo, sendo bem sincera, eu cheguei aqui, eu era muito friorenta, mas hoje em dia, sim, me acostumei bem. Mas, de qualquer forma, eu sou apaixonada pelo Canadá. É um país que eu acho que muita gente não fala sobre, mas tem tanta oportunidade, assim, sensacional. E eles são muito receptivos, as pessoas canadenses são muito... como é que fala? São... Não vou dizer que são calorosas, porque é exagero. O canadense... Acolhedores? Acolhedores, eles são abertos a novas pessoas. Assim. Calorosos, eu acho que é muito exagero. Eles são, assim, pessoas de país frio, norte. É um pouco mais complicado que isso. Mas, assim, eu tenho vários amigos que são canadenses. Uma parte dos amigos é canadense. Que bom. Então, você consegue se estabelecer bem. Em relação à dica, aprendam francês. Excelente Assim, dica. porra, assim, assim, é absurdo a diferença que o francês faz. Porque o inglês, hoje em dia, é básico, você consegue ter. Mas o francês tem várias oportunidades que você consegue achar muito em conta, assim, absurdamente em conta, porque eles querem mais pessoas, tanto a França quanto o Canadá tem muito interesse em trazer imigrantes, em trazer pessoas novas para esses lugares, porque eles precisam de mão de obra, eles precisam de, enfim, mão de obra. Então tem várias oportunidades nos dois lugares. E o país dá muito suporte também. Vale comentar. Eu acabei de receber uma bolsa de $500 canadenses para ajudar a pagar o aluguel. Uma bolsa da cidade de Ottawa. Da cidade? Da cidade. Então, assim, é muito bom. E, de novo, Ottawa, eu amo Ottawa. Assim, a cidade é super cheia de cafezinho, super cheia de assim, uns espaços meio escondidinhos que você acha que são muito poucos. E você não consegue acessar isso sem francês. Assim, em outras partes do Canadá você consegue morar sem o francês, só falando inglês. Mas em Ottawa, em Quebec, você precisa do francês. Assim, é impossível. Você não consegue achar um trabalho aqui. Assim, não, exagero. Você consegue achar. Mas você vai conseguir achar um trabalho muito melhor se você falar francês. Vai ter muito mais oportunidade. Exato, exato. Certo, excelente dica. É isso, muito obrigada, viu?